Meus amigos, graças a Deus estamos aqui de volta, né? Feliz e contente por estar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, que é obedecendo o seu ID, né? Eu tenho falado muito que o objetivo desse canal, ele não tem outro, né? Esse canal, ele não tem outra finalidade a não ser levar o evangelho até você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, olha, meu amigo e minha amiga, vai edificar a tua vida espiritual, vai edificar a tua fé, tá? Esse canal, porque esse canal foi dado para mim pelo Espírito Santo, então é para pregar a palavra dele, tá bom? E esse canal não tem outro objetivo, ok? Deixa o seu like, o seu joinha, você que já é inscrito, você que vai ainda se inscrever, né? Que você possa também deixar o seu joinha, né? Tanto os que já são inscritos, que não são, os que vão se inscrever, deixa o seu joinha e também que você possa estar compartilhando, tá bom? Muitos chamados, poucos escolhidos, foram palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos entender, meu amigo e minha amiga, pelo Espírito Santo de Deus, por que que Jesus, ele disse essas palavras. Nós vamos entender pelo contexto, né? Uma forma fácil da gente entender o assunto é ler o contexto daquele assunto, né? É ler o porquê que Jesus está falando aquilo e para quem ele está falando aquilo e para que ele está falando aquilo, né? É sempre importante a gente não ler só o versículo-chave, mas é importante a gente também saber no contexto, né, daquilo que se trata. Por exemplo, se eu ler esse versículo aqui, que está lá em Mateus 22, verso 14, eu vou citar o 11 também, mas no verso 14 de Mateus 22, foi o que Jesus disse, que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Se a gente for só ficar nesse versículo isolado, nós vamos entender que Jesus, ele tem os seus filhos preferidos, que Jesus, ele já tem aqueles que ele escolheu a dedo, já tem aqueles que são destinados ao céu, né? A gente vai entender dessa maneira. E talvez tem muitas pessoas que até entendem dessa maneira, né? Erradamente. Que Jesus, ele destinou uns ao céu, outros ao inferno, mas não é isso que a Bíblia diz. Porque se Deus tivesse destinado as pessoas ao céu e outras ao inferno, a palavra de Deus não diria que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. João fala isso. João fala isso, Evangelho. João, se eu não estou enganado agora, deu uma fugidinha o versículo, mas está no Evangelho de João, que você vê uma palavra tão conhecida, né? Isso significa que a gente não é perfeito, né? Mas deu uma escapadinha aqui o versículo. Mas está em João, tá? Evangelho de João, tá? Que a Bíblia fala isso, que Jesus, Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que amou e deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo. O que é o mundo? É o planeta Terra? É aqueles que fazem parte do planeta Terra, né? É aqueles que compõem o planeta Terra, né? Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a todos, né?
A Bíblia não fala assim, Deus ele amou alguns, que alguns de tal maneira que deu o seu único filho. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia também diz que se for pela vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação. Pedro fala isso. Uma das cartas de Pedro fala isso. Que a vontade de Cristo, a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. E nós vamos entender hoje o porquê que todos não vão chegar. Quando Deus disse assim, muitos são chamados e pouco escolhidos, Ele não está querendo dizer que Ele destinou uns para o céu e outros não. Não. Na verdade, poucos vão ser escolhidos porque não querem ser escolhidos. Por que não querem ser escolhidos? Porque não querem obedecer o chamado. É isso que nós vamos examinar hoje. Todos os dias, meu querido amigo e minha querida amiga, Deus nos dá uma oportunidade, a palavra de Deus vem ao nosso encontro, para que a gente nos corrija em certas coisas, para que a gente mude aquilo que tem que ser mudado, né? Todos os dias Deus tem falado com pessoas, Deus tem feito convite, Deus tem mostrado a tua misericórdia, Deus tem mostrado a sua salvação, mas infelizmente tem pessoas que não querem saber. É o que a Bíblia diz, ó. Quando Jesus finaliza isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós vamos voltar lá atrás, no versículo 5 de Mateus 22. Jesus havia contado uma parábola de um rei que havia dado uma grande festa. Né? O rei ele fez a festa, comprou os alimentos, bebidas, ou seja, preparou a festa. E Jesus ele contou, essa parábola começa no versículo 1 de Mateus 22, tá? E o rei ele mandou os seus convidados, os seus empregados, né, os seus mensageiros a convidar, a chamar os convidados, a falar que tudo já estava pronto, a dizer que tudo já estava preparado, que era só eles ir para a festa, né? Aí no versículo 5, quando os convidados foram chamar, aliás, quando os empregados, os mensageiros foram chamar os convidados, olha o que a Bíblia diz no versículo 5 de Mateus 22, ó. Olha lá. Diz assim: mas eles não quiseram saber do convite. Estou lendo uma linguagem mais atualizada, tá? Eles não quiseram saber do convite, mas foram cada um para o seu próprio negócio. Aí a Bíblia finaliza, um foi para a sua fazenda, o outro foi para o seu armazém, e a Bíblia continua dizendo, né, que eles começaram a se esquivar do convite, a desprezar o convite. Então, a primeira coisa que nós aprendemos hoje, por que muitas pessoas não vão ser escolhidas? O versículo 5 de Mateus 22 responde. Porque Deus ele tem enviado os seus mensageiros, Deus tem enviado os pregadores, a qual um dele sou eu, tenho o prazer de fazer isso. Eu sou apenas um empregado de Deus, sou apenas um servo de Deus, levando para você o convite do noivo. Quem que é o noivo? Jesus. A Bíblia diz que tudo já está preparado, ou seja, Jesus ele já morreu na cruz, Deus ele já enviou o seu Filho, já está tudo pronto. João 14 diz que ele foi para o Pai preparar morada, ou seja, então tudo já está preparado. E essa festa de casamento, que festa que é essa? São as bodas do Cordeiro, que um dia, aleluia, a igreja vai estar lá.
É o que a igreja mais almeja, a igreja de Cristo, né? Aqueles que servem a Deus de verdade. Então, um dia nós estaremos lá, nós que servimos a Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos: os mensageiros estão aí, os pregadores estão aí, os pastores, né, as missionárias, as pregadoras, igrejas estão sendo abertas, canais de mensagem na internet, rádios que falam sobre o evangelho, televisão, então, impresso, né, que é o panfleto, né? Então os mensageiros estão aí, chamando os convidados. Mas infelizmente muitos estão fazendo como estes fizeram. Estão se importando mais com as coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. Estão apegados mais às coisas dessa vida do que apegado àquilo que é sagrado. Então por isso que essa pessoa não vai ser escolhida, porque está negligenciando, está recusando o chamado, está fazendo igual o Esaú fez. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal. Está vendendo o seu direito, a sua salvação pelos pratos pelas refeições desse mundo, pelos pratos e oportunidades que estão sendo oferecidas nesse mundo. O diabo tem arrebatado muitas pessoas, apresentando a eles as coisas dessa vida. Tá bom? Então, a primeira lição: por que poucos vão ser escolhidos? Porque não querem obedecer o chamado. Querem ficar com as coisas desse mundo. Querem se apegar com as coisas desse mundo. Mas os mensageiros estão sempre convidando. Tudo está preparado. Mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. Isso não está longe não, tá? Aí no versículo 11 do mesmo Mateus 22, nós vamos aprender a outra lição. O porquê que poucos são escolhidos. Vamos lá. Versículo 11. Ou seja, existiu pessoas que até quiseram participar dessa festa, na parábola que Jesus contou, né? Existiu aqueles que quiseram até participar dessa festa. Só que como que eles foram para essa festa? Sem as vestes reais. Perdão, sem as vestes que condizia com uma festa de casamento. Por exemplo, quando você é convidado para um casamento, que jeito que você vai? Você vai de chinelo? Você vai de short? Você não vai, né? Você vai preparado, você vai de paletó, de gravata, você vai de camisa social, ou com uma camiseta, uma calça, um tênis, um sapato, né? Se é padrinho, vai de terno, gravata. Se é o noivo, vai de terno, né? Ou seja, se é a noiva, vai de vestido branco. Ou seja, o casamento ele tem que ter as vestes certas. Então, a outra lição que nós aprendemos. Existiu aqui aqueles que aceitaram o convite do noivo. Só que eles quiseram ir para a festa de qualquer maneira. Sem as vestes próprias. A palavra certa é essa. Aí no versículo 11 diz assim, ó. E o dono da festa percebeu, tô vendo na linguagem atualizada, tá? O dono da festa percebeu que um dos que estavam ali não trajavam as vestes próprias. Olha que coisa séria isso, hein? Aí o versículo continua dizendo, né, que ele perguntou como que você chegou aqui. Ou seja, ele estava sem as vestes próprias. Ele até se atentou para o chamado, mas ele foi de qualquer maneira. Aí no versículo, está no versículo 12 isso, tá? Eu acabei de falar para você o 11, mas no 12 ele pergunta, amigo, como que você chegou para essa festa? Você não pode estar aqui desse jeito. Olha que triste isso, no versículo 13. E disse, pois, aos seus empregados, aos seus servos, peguem ele, amarre-o e lança ele na escuridão, que é o inferno, aonde haverá choro
e ranger de dente. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui hoje? Por que poucos são escolhidos? Porque às vezes estão até se atentando ao chamado, mas estão querendo fazer do seu próprio jeito. Estão querendo estar na igreja, mas não quer abandonar o pecado. Gostam da igreja, gosta de estar na igreja, gosta de estar entre os irmãos, mas estão com as suas vestes sujas, não estão com as vestes apropriadas, ou seja, quer continuar vivendo no pecado, quer continuar vivendo no erro, quer continuar vivendo na imoralidade, na imundície. Então, com certeza, essas pessoas também vão ser lançadas no inferno, tá? Onde o fogo nunca se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes, lugar de sofrimento. Então, meu amigo e minha amiga, aí no versículo 14 é a palavra que Jesus falou, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, nós aprendemos aqui hoje 2 lições. O porquê que poucas pessoas são escolhidas. Primeira, porque não quer obedecer o chamado. Segunda, até obedece, mas quer fazer do seu próprio jeito. Quer continuar no erro, quer continuar fazendo o que não presta, quer continuar andando no caminho errado, não quer se consertar, então não vai entrar também nessa festa. Não vai participar das coisas de Deus, não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Então, fique com essa mensagem, tá bom? Se prepara, obedeça o chamado, sirva a Deus da maneira certa, porque pode ter certeza que um dia também nós estaremos lá, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus assim, Ele me permitir.